Então, fala pessoal, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal da professora Jusimar Ismael. No vídeo de hoje a gente vai estudar um pouco sobre equações. Mas antes de darmos início ao vídeo de hoje, eu gostaria de pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe sugestões de vídeos aí o que você deseja que eu traga aqui no canal que eu gostaria de trazer. Então vem comigo ao vídeo de hoje. Então, eu trouxe aqui 3 problemas para a gente pensar a respeito. Então, diz o seguinte, pense em um número, então não sei que número é esse. Então, eu posso chamar de uma letra. Por exemplo, de X. Aí disse que eu peguei e adicionei 4 a esse número, então X mais 4 e obtive 45. Então, quer dizer que X mais 4 é igual a 45. Então, qual é o número que eu somo com 4 que dá 45? Então, nesse caso, vai ser que número? Vai ser x igual a 41. Porque quando eu somo 41 mais 4, resulta em 45. Então, observe que eu consigo montar uma situação aqui, que foi o caso dessa expressão aqui, para representar este problema inicial. Então, aqui eu tenho x mais 4 igual a 45. Essa expressão aqui, ela vai receber o nome de equação. Em particular, a gente, quando está estudando equações e recai em uma equação desse tipo, a gente diz que ela é uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Por que do primeiro grau? Porque aqui a gente tem uma letrinha, né? Uma incógnita, que o expoente é 1. Então, por isso que é uma equação do primeiro grau. E com uma única incógnita. Por que uma única incógnita? Porque aqui eu só tenho uma letra que eu não sei o seu valor, que o valor desconhecido é apenas o x. Então, vejamos mais alguns problemas. Clarice pensou em um número, somou o triplo desse número a ele e obteve 40. Então, vamos representar isso. Eu não sei que número é esse, então vou chamar de x o número. Então, o triplo de x vai ser, triplo do número vai ser 3x. Então, ela pensou em um número x, somou o seu triplo, então o triplo de x, e obteve 40. Então, aqui a gente tem uma situação que representa esse problema. Então, aqui a gente tem novamente uma equação, temos uma equação aqui, uma equação do primeiro grau. Vejamos outro problema. Pensei em um número, então chamar esse número de x. Disse que fez o que com esse número? Pensou em um número x, dividiu por 4, então dividi x por 4. Tirei 2/3. Então, como é que a gente representa isso? A gente vai fazer o seguinte, x dividido para 4 menos 2/3, porque ele tirou. Então, se eu tirei, eu subtraí. Resultou em 5/6. Então, observe que aqui a gente tem novamente uma equação do primeiro grau. Mas aí você deve estar se perguntando, por que uma equação, professora? E por que é do primeiro grau? Então, o que seria uma equação? Então, vai ser uma igualdade que contém pelo menos uma letra que representa um ou mais números desconhecidos. Então, por que eu digo que a equação é do primeiro grau? Porque o expoente da minha letrinha, da minha incógnita, ele vai ser 1. Se fosse 2, seria de segundo grau. Se fosse 3, seria de terceiro grau. Quando a gente fala em equação, a gente pode destacar 2 membros, que são eles. Por exemplo, eu tenho a seguinte equação aqui. Então, eu posso destacar 2 membros, que são eles. O primeiro membro e o segundo membro.
E para ser equação, você tem que ter o cuidado de verificar se segue esse padrão, se tem o primeiro e o segundo membro, ou seja, se tem uma igualdade e se em um dos membros ele vai ter uma letra que representa um valor desconhecido. Então, a gente pode representar as situações que a gente representou anteriormente por equações, né? Como a gente viu, que ficou da seguinte forma. E podemos identificar os membros. Então, aqui seria o primeiro membro, e aqui seria o segundo membro. O primeiro membro sempre vai ser o membro antes da igualdade. E o segundo membro sempre vai ser o membro depois da igualdade. Então, o primeiro membro seria esse antes da igualdade e segundo membro depois da igualdade. Então, identificando os membros nessa equação, a gente teria primeiro membro antes da igualdade e segundo membro depois da igualdade. Então, vejamos aqui alguns exemplos de como vamos identificar se a equação é do primeiro grau ou não. Então, primeiro, para ser uma equação, tem que ter uma igualdade. Nesse item A, que a gente não tem uma igualdade, então não vai ser uma equação. Item B, temos uma igualdade, então, por enquanto, pode ser uma equação. Tem pelo menos uma letra que é desconhecida do valor, então, aqui a gente vai ter uma equação. Mas a gente quer saber se ela é do primeiro grau. Então, para ser do primeiro grau, o expoente da nossa incógnita, da nossa letra desconhecida, tem que ser 1. E nesse caso é 1 aqui, porque não aparece. Então, a gente tem aqui uma equação do primeiro grau. Item C. Temos uma igualdade, mas observe o seguinte. A gente tem 4x de um lado e tem 4x do outro. Quando a gente faz a manipulação, a gente pode escrever essa equação da seguinte forma. A gente pode escrever 1 mais 4x menos 4x igual a 0. Então, observa que 4x menos 4x vai dar 0. Então, a gente vai ficar com o seguinte. 1 é igual a 0. Então, aqui a gente não vai ter uma equação. Por que não vai ter uma equação? Porque as nossas incógnitas, elas vão sumir. Porque de um lado eu tenho 4x, do outro lado eu tenho 4x. E eu tenho ainda 1 somando a 4x. Isso aqui não é verdade, né? Isso aqui não é verdade. 1 igual a 0. Então, a gente não tem aqui uma equação no item C. Item D, da mesma forma. Eu tenho 2x desse lado e 2x desse outro lado. Então, já não vai ser uma equação, porque não vai ter a incógnita. Então, aqui também não é equação. Item E. Eu tenho igualdade, ok? E tenho as nossas incógnitas. Então, ela vai ser do primeiro grau? Vai sim, porque o expoente das incógnitas aqui é 1. Então, que vai ser uma equação do primeiro grau. Item F, temos também uma equação do primeiro grau. Aqui tem a igualdade, aqui tem a incógnita, e a incógnita, o expoente é 1. Então, aqui também vai ter uma equação do primeiro grau. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem do vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos para que esse vídeo tenha um maior número de visualizações e um maior alcance. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!